trazer aqui o nosso amigo, o advogado Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça também. Tudo bem? Tudo. Agora sem óculos, depois da operação de catarata. Ah, que maravilha! É. 100%? 100%. Sem óculos, sem nada. Vendo tudinho. Pô, que show, hein? É. Show. Tem para miopia também, acho que eu vou... Mas a miopia é um pouquinho mais agressiva do que da catarata, né? Ah, é? Então, hoje é uma operação que você faz por computador, quer dizer, na verdade é um robô, né? Ah, é? Bota lá dentro, o cara tira a sua lente e depois você vai para outro robô e ele implanta a lente. Ai, dá um medo. Eu vou fazer um dia. Todos nós. Temos que um dia fazer isso. Olha só, a gente... Eu queria conversar com você sobre as eleições municipais de 2024, se você antevê alguma confusão, né? Porque as eleições de 2022 foram confusas, né? Bolsonaro tentou tumultuar de todas as formas. Né? Nós tivemos vamos dizer, um gostinho, né, do que serão as eleições no ano que vem, nessas eleições para conselhos tutelares que houve este ano. Nós vimos vamos dizer, a turba das igrejas evangélicas tomando conta de todos os espaços, né? E não vai ser muito diferente, O que nós vamos provavelmente ver são, vamos dizer, os partidos do centro e centro-direita tradicionais minguando, né? E a luta sendo travada entre o campo progressista, diga-se passagem, o pessoal que está em torno do governo federal, e essa turba radical, né? Isso não tem dúvida. E eles perceberam uma coisa, a gente vê isso claramente nessa campanha que houve para os conselhos tutelares. Eles perceberam que o poder local é um baita ativo político, não só para as pautas moralistas deles, né? Mas também porque o poder local tem dinheiro, né? Lembre-se que a Constituição de 88 promoveu uma grande descentralização de fontes de recurso. Hoje tem transferências obrigatórias de diversos tipos para os municípios. Então, já que eles não têm um governo federal, eles vão querer se apropriar, né, dos recursos municipais. E isso pode ser uma grande tragédia nacional, né, porque nós precisamos fortalecer o municipalismo. O Brasil, um país desse tamanho, é ingovernável de forma centralizada, precisa realmente empoderar o poder local, né, com mais competências, principalmente no que diz respeito à parte do agro, da parte agrícola, ou seja, daquela parte da cidade, da parte do município que não é cidade, que hoje é completamente abandonada, né? Hoje os municípios, os prefeitos conhecem a sua cidade, mas os prefeitos não conhecem seu município, né? O município hoje é uma área abandonada, de certa forma, sob domínio federal, que recolhe o imposto territorial rural, né? É o que faz a matrícula rural através do INCRA, né? E isso não tem, vamos dizer, e não tem um empoderamento local. Então, se a gente quiser realmente democratizar esse país, não tem como a gente não passar por uma maior localização do poder. Agora, se esse poder local for sequestrado pela direita fascista, vai ser um problemão. Vai ser um problemão muito grande, inclusive de governança para o país. Muito bem lembrado. O Brasil tem um problema de urbanização a nível municipal muito ruim. As cidades são muito desorganizadas, com muito pouca infraestrutura de mobilidade urbana, por exemplo. Isso é um problema gravíssimo no país, né? São cidades que têm pouca estrutura. Algumas exceções, né? Curitiba. E, principalmente, o problema são os ativos humanos, né? Nós não temos muitos ativos humanos. Os ativos humanos ficam nos centros urbanos, não ficam no RURES, né? A Constituição criou um capítulo da ordem urbana, mas não criou um capítulo da ordem rural, né? A gente vê que essa parte é meio abandonada e fica à mercê de quem? Dos especuladores, dos grileiros e dos grandes proprietários. E os outros que se danem, né? Os outros estão levando bala.
né, nos conflitos rurais. Então, a gente precisa, para pacificar esse país, a gente precisa incluir o RURIS, né, no conceito municipal. Né? E isso não funciona com uma turba de malucos, né, querendo impor pautas de ensino militarizado, né, de proibição de casamento homoafetivo e esse tipo banheiro unissex, essa paranoia de banheiro unissex. Essas pautas moralistas idiotas, né, que, na verdade, não convencem ninguém. Isso aqui serve, na verdade, nem convence a eles mesmos, porque se você olhar provavelmente para a conduta da maioria deles, vai exatamente na contramão disso tudo, né? Mas é muito mais conversa para boi dormir, ou seja, na verdade, para fazer o gado andar pelas trilhas que eles querem que o gado anda, né? Então, isso é um problemão. Isso é um problemão para a democracia brasileira. Eugênio, agora, politicamente, você acha que as condições estão mais propícias para uma... Você mencionou a disposição que a gente já detectou, já foi detectada durante a eleição, essa eleição agora dos conselhos tutelares, das forças reacionárias que perderam as eleições presidenciais, elas estão tentando se reorganizar localmente, viu isso dos conselhos tutelares, e provavelmente vão também partir para uma ofensiva muito grande nas eleições municipais, exatamente, a partir do que eles têm. Né? Agora, um pouco diferente também, né? Porque nas eleições municipais você tem uma quantidade maior de forças envolvidas, é um movimento maior. Né? Quem vota para conselho tutelar? Pouquíssima gente vota. Né? Mas para prefeito, não, todo mundo vota. É uma eleição que todo mundo vota, o índice de abstenção é baixo para prefeito. Então, é outra matemática. E, por exemplo, a gente já tem movimentação em várias capitais, todo mundo está se movimentando, os partidos estão se movimentando, basicamente, das capitais já tem os pré-candidatos, quase todos já têm os pré-candidatos, os partidos estão se mobilizando. Você vê no Ceará, por exemplo, as coisas estão acontecendo bem rápido já. Sim. Tudo está acontecendo mais ou menos em função... no Ceará, dessa briga entre o Ciro e o Cid Gomes, né? Exato, né? Porque eles têm um grupo grande lá, que é muito organizado em torno do Cid Gomes. Agora está claro que ele é a figura política desse grupo, tanto que estão convidando ele para o PT. Ele pode vir para o PT, que é uma reviravolta desse roteiro Brasil engraçado. E ver se o PT do Ceará vai engolir essa. Né? Exato, ver se eles vão querer. Porque tanto o Cid quanto o grupo dele são muito... O grupo é grande, então tem que ver se o partido interessa, porque pode estabelecer um controle do partido lá dentro. Né? E o próprio Cid tem que ver se... Mas a notícia dos jornais é que o Eumano... A notícia é essa, aqui, ó. Se depender de mim, o Cid vai para o PT, afirma Eumano, que é governador do Ceará, do PT, e ele é o aliado maior do Camilo Santana. Ele fala que é um recado do Camilo Santana, que é a maior liderança do PT do Ceará, e que ele fala que ainda tem que ter uma carta branca nacional, né? Ou seja, o Lula também vai dar opinião final politicamente, né? Alguma coisa sobre isso. Eu acredito que antes de perguntar pela Carta Branca Nacional, tinha que perguntar pela Carta Branca Local, né? Porque, afinal de contas, o PT também é um partido democrático que tem base. Sim, né? Sim, exatamente. Então tem que ver se a base está disposta a isso, porque, vamos dizer, você, de certa forma, botar a militância num grande liquidificador, juntamente com os antigos ciristas, não é isso? E ver o que vai sair. Mas é diferente. Aí eu estou acompanhando esse processo aqui, ele é muito engraçado. Na realidade, o Cid Gomes se tornou o inimigo mortal do Ciro. Hoje sim. Mas na campanha eleitoral, as coisas ainda estavam mais, né? Estava em outro nível. A coisa mudou depois da campanha, que o Ciro ficou a ver navios. Ele precisava do espaço dele e acabou brigando com o irmão dele, né? Tem as perguntas aqui, deixa eu ler que o pessoal está fazendo vários comentários. Aqui tem um da Lúcia Simões. Miguel, sobre conselhos tutelares, 4 de nosso campo foi eleita, mas a maioria dessa corja maldita. É isso mesmo. Obrigado. No Brasil todo.
a mobilização da base bolsonarista foi enorme, principalmente através das igrejas evangélicas. Isso aqui é... Miguel, pergunta para o Eugênio se cabe uma ação jurídica contra esses deputados. Ela está se referindo, que eu estava comentando aqui, que é uma das pautas do programa, que são os deputados que foram para os Estados Unidos, a comitiva bolsonarista, né? Tá o Girão, Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro, Gustavo Gaia, realmente o núcleo duro lá do bolsonarismo no Congresso, o Magno Malta, uma comitiva pesada. Foram lá para falar mal do Brasil e se reunir com republicanos, aí que é por isso que ela fez essa pergunta. Essas coisas são muito complicadas. Tá? Eu acho que cabe, sim, interquirir isso no Conselho de Ética da Câmara, né? Principalmente se esse povo levou dinheiro da Câmara para fazer essas viagens, né? Se pegou dinheiro público para isso. Evidentemente que a Constituição estabelece que quem é responsável pelas relações internacionais é o presidente da República e não um grupo de deputados. Portanto, não pode um grupo de deputados atropelar a política externa brasileira. Tá? Isso aqui seria uma atitude francamente inconstitucional. Se a gente pode tratar isso como improbidade, é uma coisa de se perguntar. Tá? Eu diria que seria aquela improbidade do artigo 11, ou seja, aquela improbidade que diz respeito à quebra de princípios constitucionais. E acredito que talvez tivesse espaço para a gente jogar pela improbidade administrativa. Muito bem. Tem um superchat do Décio Amádio. Boa tarde. Não menospreze o poder da extrema-direita para a demonização do governo brasileiro. Isso tem método, é guerra híbrida. Está saindo nessa viagem. Nós estamos vamos dizer, num contexto internacional extremamente polarizado também. Né? Não esqueçamos isso. Quer dizer, polarizado significa o Sul Global, o BRICS, as forças hoje que reagem vamos dizer, ao monopólio das relações internacionais pelo chamado Ocidente, né? E o Ocidente que briga de uma forma encarniçada para manter essa hegemonia. Né? E isso levando, claro, a guerra que nós temos na Ucrânia e hoje, agora, em Israel. Né? De uma forma ou de outra, isso aqui são os estertores do poder ocidental e da visão de mundo, da cosmovisão ocidental, né, nas relações internacionais. Né? Nós vemos claramente o Ocidente está num processo claro de decadência econômica, política. Né? Não tem hoje um único país dessas democracias, chamadas democracias ocidentais, que não estejam em uma profunda crise política. Né? E todos eles, de certa forma, querendo buscar manter um discurso de verdade que pouco tem a ver com a realidade. Né? Por exemplo, essa ideia de que eles iam acabar com a Rússia através de sanções e mais armas e armas e armas para a Ucrânia, né? Isso daqui foi enfim, isso foi um delírio, um delírio. A Rússia tem, vamos dizer, condições muito superiores de disponibilidade de artilharia do que os ocidentais poderiam, de alguma forma, imaginar. Né? Então, a Rússia está longe de ter esgotado os seus meios. Já a Ucrânia não só esgotou os meios ocidentais, como os ocidentais perderam, inclusive, as suas reservas de armamento, de tanto que deram para a Ucrânia, e a Ucrânia perdeu a guerra. Esse é o fato, ela perdeu a guerra. Não tem chance da Ucrânia receber de volta Donetsk, Zaporozhye e a Crimeia. Acabou. E se continuar essa guerra, ainda vai perder Odessa e Kherson. Ainda vai perder os dois. Né? Então, a situação não está nada boa. E eles, tanto que estão vendo isso, que estão chamando isso de stalemate, ou seja, que tem aqui um impasse na guerra. Como se fosse impasse. Não tem impasse na guerra. A Rússia ganhou. Não tem impasse. Né? Essa briguinha dos ucranianos por centímetros de território não leva a nada. Eles não têm gente para lutar. Os soldados ucranianos, quando não fugiram, morreram. Eles não têm gente mais para lutar. Essa que é a realidade hoje. Mas o Ocidente fica demonizando a Rússia, demonizando a cultura russa, dizendo que a Rússia é, na verdade, na visão deles, um posto de gasolina cujo dono tem bombas atômicas e nada mais do que isso. Isso é um delírio ocidental.
E isso agora também está valendo para Israel. A bronca com que governos ocidentais estão vendo as manifestações pró-Palestina contra Israel na Europa. Né? A ministra do interior do Home Office da Inglaterra está possessa, fora de si, né? Querendo que se proíba, fique banido o uso da bandeira da Palestina na Inglaterra. Quer dizer, a gente vê aqui nesse desespero ocidental pela hegemonia um momento em que a democracia está talvez na sua maior crise hoje. Não se pode chamar de democrático um governo que assista a um genocídio de braços cruzados, como está acontecendo, por exemplo, com o governo da Alemanha, cujo primeiro-ministro, o chanceler Scholz, declarou: não, nós precisamos, sobretudo, levar em consideração que Israel é a única democracia no Oriente Médio, é um país democrático e que se submete ao direito internacional humanitário. Eu não sei de onde ele tirou isso. Israel é uma democracia com apartheid, uma democracia que fustiga toda uma parte da população, uma democracia que é capaz de bombardear hospitais, uma democracia cujos policiais batem e massacram aqueles israelitas, né, que mostram algum tipo de solidariedade aos palestinos. A gente está vendo aí os vídeos da polícia israelense batendo em israelense. Né? Isso é democracia? O senhor Scholz está viajando. Né? E sua ministra das Relações Exteriores, aquela Annalena Baerbock, aquilo lá é de uma ignorância que nunca se viu coisa igual. Está botando lenha na fogueira em cima da Ucrânia, quando a guerra da Ucrânia acabou. Gente, está na hora de voltar ao bom senso, ao diálogo com a Rússia e acomodar as coisas. E acomodar as coisas significa o quê? Sim, as áreas russófonas da Ucrânia foram para a Rússia. Né? E a Europa consegue conviver muito bem com isso. Afinal de contas, tiraram da Sérvia, né, um bom naco do seu território e reconheceram grande parte dos países na independência do Kosovo. Então, não é tão diferente assim, não é isso? Agora, isso é a grande crise global que nós estamos hoje assistindo, e um dos componentes dessa crise global é também essa direita global que, oportunisticamente, está se aproveitando desses conflitos para encontrar espaço. E olha, veja que situação horrorosa que nós nos encontramos, que o mundo se encontra hoje. A eleição de 2024 vai ser disputada entre Biden e Trump. É uma tristeza. Quer dizer, um é do complexo militar, bélico-militar, né? o Biden, e o outro é um louco varrido, né? Que só pensa em MAGA, Make America Great Again. Né? Só pensa nisso. É com isso que a gente está lidando. Esse mundo é sinistro, né? Parece dois apocalipses. Que é um que é a Terceira Guerra Mundial, o outro que é a Terceira e a Quarta. Pois é uma situação difícil. Então, aí no meio desse barril de pólvora, vai os Nicola e os maluquinhos aí, né, falar mal do Brasil. Quer dizer, eles realmente é muita falta de bom senso. Agora, eu acho, sim, uma tentativa de uma ação de improbidade até que caía bem. Tem um comentário aqui da Débora Bianchini. Obrigado, Débora. Não são patriotas. Agem como se o Brasil fosse uma colônia estadunidense. Vergonha. Eles não escondem. Eu passei até um videozinho aqui do Gustavo Gaia, junto com os outros, né? Tem o Nicolas, Gustavo Gaia, falando com um deputado americano, republicano, Chris Smith, que é um republicano, um lobista anti-China, um dos mais agressivos. A China, inclusive, ele é pessoa não grata na China. Aí falando que ele não entende porque os Estados Unidos está empurrando o Brasil para a China, que o Brasil vai ser controlado pelo bloco comunista. O cara está com a cabeça... Gente, esses caras até insultam o empresariado brasileiro. Né? O Brasil é um país capitalista, aliás, arquicapitalista, né? Em que o capital tem muito menos responsabilidade
do que na maior parte dos países capitalistas, né? Nós temos aqui uma irresponsabilidade total do capital em relação à questão ambiental, em relação a questões laborais, em questões fundiárias, e tudo isso. Não existe um marco civilizatório capitalista no Brasil. Nós somos um capitalismo selvagem, né? Isso não é espaço para você falar em socialismo, gente. E essas forças são muito poderosas, A gente está vendo a dificuldade com que o campo progressista está governando esse país, né? Nós temos um presidente do Banco Central colocado ali pelo Bolsonaro, né, que resiste a todo tipo de política que seja anticíclica, que permita que o governo Lula possa retomar investimentos, porque esse juro astronômico aí não permite, não afugenta o capital no investimento. O capital sai do investimento para ir para a especulação. É isso que um juro desse tamanho faz, né? Então, isso é o Brasil real. Onde é que tem socialista aí? Onde é que tem socialista? Não dá nem para responder esse. Uma coisa, eu estava conversando com sua assessora, a Sônia, conversei a beça com ela hoje sobre. A gente acabou trocando ideia, né? A gente falou muito sobre. Aí eu falei para ela que uma crítica que eu faço ao governo Lula é que eu queria muito que houvesse um projeto para a implementação de ferrovias no Brasil. O Brasil ficou muito para trás. Você acha que... O que você acha sobre isso? Você acha também que o Brasil tem espaço para mudar o seu modelo de transporte? Qual a dificuldade que você vê? A Sônia chegou com essa conversa comigo hoje também. A culpa é minha. Quem é especialista nesse assunto não sou eu, é meu irmão, o Joaquim Aragão, que é professor da Universidade de Brasília de Engenharia de Transportes. Apresenta ele para mim. Traz ele aqui. Pode trazer ele, que ele é uma pessoa maravilhosa, fantástica, com uma cabeça impressionante. E o Joaquim, nas conversas que eu tenho tido com ele me fala uma coisa que... Olha, não adianta você ficar sonhando com linhas férreas de alta velocidade de passageiros se você não tem passageiro, né? Porque o problema é o seguinte, pegue, por exemplo, vamos fazer uma linha, um trem-bala Brasília-Goiânia, né? Um trem Brasília-Goiânia engole toda a demanda do dia dos ônibus. Todos os ônibus cabem em um trem. E um trem-bala, ele só se torna viável se ele tiver uma frequência mínima de 1 hora e nas horas de pique de 2 horas, de 2 em 2 horas um trem. Aí ele se torna viável. Para ter um trem por dia, você não vai ter dinheiro nunca para devolver esse investimento enorme, não só de implementação do trem, da linha férrea, mas como de manutenção, porque trens de alta velocidade precisam de um aterro perfeito da terra. Você não pode ter trilhos tortos ou desnivelados, né? Eles têm que estar em situação perfeita. Manter isso é uma fortuna, né? Então, talvez você conseguisse falar num trem-bala, quem sabe, né, entre São Paulo e Campinas, né? Em que realmente aquele eixo lá tem um movimento pendular de trabalhadores muito grande, né? Talvez São Paulo Santos para a Baixada Santista, né? Agora, até São Paulo, Rio de Janeiro, eu tenho minhas dúvidas. E outra coisa, você vai fazer um investimento enorme e vai quebrar as empresas aéreas. Esse é o fato. Porque no momento que você tiver um trem-bala entre Rio e São Paulo, em que te permita sair do centro de São Paulo para o centro do Rio de Janeiro em menos de 2 horas, né, que um trem-bala permite isso, são 300 km por hora, afinal de contas, né? Quem é que vai andar de avião? Quem é? Né? Então, você vai quebrar, porque hoje o eixo Rio-São Paulo é o ouro das companhias aéreas, é onde elas ganham dinheiro. Pode reduzir a frota de aviões, mas isso vai fazer muito bem à natureza, porque a quantidade de combustível fóssil que vai deixar de jogar na atmosfera usando o trem, e um trem
uma viagem mais barata, você consegue pelo menos reduzir bastante o preço. Trem-bala é caro, mas você reduz bastante. Se você tiver frequência para isso. Se você tiver frequência para isso. Sim, mas você faz não é impagável. Isso tudo, Eugênio, eu vou conversar com o seu irmão sobre isso. O seu irmão entende mais que você. Você tem que avaliar a quantidade de... você tem que fazer um estudo. Não adianta um papo assim, sem base em estatística. A gente tem que fazer um estudo, né? Quantas pessoas podem pegar, qual é o mercado, faz o estudo. Aí você avalia a viabilidade econômica, né? Aí você faz o trem. Pode deixar que eu não vou fazer trem, eu não vou mandar o Lula fazer trem-bala de forma irresponsável, não. Eu vou ser ajuizado. Mas vamos voltar, então, à política aqui, às eleições municipais. Você acha que a esquerda tem condição de frear essa ofensiva reacionária, né, que a gente já viu na eleição para os conselhos tutelares? Você acha que a esquerda tem condições políticas? A esquerda vai ter que fazer acordos. Vai ter que fazer acordo com o centro. Não vai ter outro jeito. Tá? Tudo bem que a esquerda está muito mais forte que o centro. O centro tende a desaparecer. E talvez até por isso, dar um abraço de afogado na esquerda seja uma grande tentação. Tá? Mas a esquerda, de alguma forma, vai ter... Cada voto vai valer. Nós temos a estrutura, por exemplo, do MDB, que é o partido mais capilarizado no Brasil. Né? O MDB tem uma grande importância nesse processo para impedir o bolsonarismo de avançar. Né? Então, vai ser necessário fazer alianças. Que tipo de alianças? Evidentemente, isso a gente deixa para os políticos resolverem como vão fazer essas alianças, o que é suportável municipalmente para cada partido em termos de aliança, né? Porque a gente sabe que os conflitos municipais, às vezes, são muito mais arraigados, são muito mais radicais do que os conflitos a nível nacional, porque realmente ali são os ratinhos brigando dentro de uma caixa de sapato, né? Enquanto a nível nacional os ratinhos estão dentro de uma gaiola grande. Né? Então, evidentemente que os conflitos municipais são muito mais polarizados. Né? Mas a gente vai ter que, de alguma forma, dialogar, vai ter que ser, e isso rápido, porque o tempo está passando. Eugênio, você tem bastante experiência nessa parte também eleitoral, você é um especialista em direito eleitoral e prática também. Hoje em dia, os recursos são praticamente, grande parte, vêm do fundo partidário. Né? Você foi proibido a doação empresarial. E o FEFEC também, né? Fundo eleitoral. Fundo eleitoral. Não, fundo eleitoral. Eu queria dizer assim, fundo eleitoral e fundo partidário. E esses recursos, eles são controlados pela executiva nacional dos partidos ou os diretórios municipais também têm algum tipo de autonomia? Não, quem distribui, né, nas eleições nacionais esses recursos é o diretório, é a executiva nacional. Tá? Ele vai distribuir para os estados. Né? Esse recurso sai do TSE e é transferido para a executiva nacional do partido. E ali, internamente, o partido tem que apresentar, no entanto, para o TSE as regras, né? As regras com que vão distribuir esses recursos. Né? Ou seja, não pode ser uma coisa assim, o coronel disse que os recursos vão para os amigos dele e os outros vão ficar sem dinheiro. Não é isso, tem que ter critério. Tem que ter critério. Por exemplo, tem o dinheiro fatalmente que vai para a cota feminina, né? Tem a cota de gênero, cota de raça. Né? Isso tudo tem que estar interpretado dentro desse regramento de distribuição dos recursos. Né? E, evidentemente, há também a possibilidade de doações privadas, mas essas doações privadas hoje estão limitadas às pessoas físicas e, portanto, é um recurso relativamente insignificante. Né? E nas municipais do ano que vem? Veja bem, se o cara é um milionário... Não. Eu digo assim, você falou eleições nacionais. Né? Não, mas municipais é a mesma coisa. É a mesma coisa. A mesma coisa. Tá? Que o dinheiro sai do Fundo Federal, que é do TSE. E daí então, o presidente estadual do partido não controla nada? Não, isso vai depender de como o partido vai distribuir as coisas. Pode ser que, por exemplo, o secretário de Finanças do PT, por exemplo, resolva distribuir para os diretórios estaduais fazerem o governo local
dessas verbas. É possível, tá? Mas não é obrigatório. Não é obrigatório. Teoricamente, o secretário nacional de Finanças pode ficar vamos dizer, com controle na mão e controlar para quem vai a verba. Teoricamente, pode. Tá? Isso vai depender muito de como isso vai ser discutido internamente dentro do partido. Entendi. Tem um superchat aqui, deixa eu ler aqui da Mr. Canha. Aqui no Brasil, que a esquerda passa 8 anos construindo, a direita leva 6 semanas para destruir completamente. Nenhum país vai para frente dando cavalo de pau na linha de governo a cada 4 anos. Obrigado. É verdade, mas sabe qual é o problema aqui? Por um lado, é a nossa estrutura partidária. Né? Um país ter 30 e tantos partidos já é uma complicação imensa. Né? E grande culpa disso daí é da própria justiça eleitoral, que facilitou a criação de partidos durante muito tempo. Né? Em segundo lugar, é o próprio sistema eleitoral brasileiro, né? Que não permite um governo ter maioria no Congresso. Né? Não há nenhuma correlação entre os votos que são dados a presidente da República com os votos que são dados ao parlamento para dar sustentação a esse presidente da República. Então, isso daí é problemático também. Qual seria a solução? Parlamentarismo? Eu não acredito que seria, porque, na verdade, parlamentarismo no Brasil seria você entregar, na verdade, a horta ao bode, não é isso? Porque a gente sabe que a gente viu durante o governo Bolsonaro o que é um governo parlamentar das verbas públicas. Né? Então, não acho que no Brasil o parlamentarismo seja a melhor solução. Isso é algo que vai ter que ter um grande debate nacional. Mas o fato é o seguinte: hoje nós temos um sério problema de governança, porque o presidente da República, sistematicamente, não tem votos para, vamos dizer, dar execução ao seu programa. Tá? Ele precisa negociar com a oposição, precisa fazer uma coalizão, normalmente coalizão Frankenstein, né? Porque são uma coalizão de partidos que não tem nenhuma afinidade entre si, programática, ideológica, nada, não tem nada em comum. E, no entanto, estão juntos debaixo do mesmo cobertor. Né? Isso daí, vamos dizer, isso daí torna uma governabilidade difícil e até a transparência difícil. Porque, veja bem, por exemplo, na Alemanha, nós temos um sistema parlamentar em que também pode acontecer isso. Realmente acontece com relativa frequência de um partido ganhar uma maioria, vamos dizer, ser o partido mais forte no parlamento, nas eleições, mas não ter o voto suficiente sozinho para fazer o primeiro-ministro, o chanceler. Né? Então, vai ter que fazer uma coalizão. E, muitas vezes, essas coalizões, elas não são com partidos, vamos dizer, que seriam ideologicamente mais próximos. Não. São partidos, digamos, de centro-esquerda com partidos de direita, por exemplo. Né? Agora, para que isso funcione, ali na Alemanha, é obrigatório você ter um acordo de coalizão. Isso significa um Koalitionsvertrag. Né? E esse acordo de coalizão é o quê? É um documento público em que as partes colocam ali todas as pautas que são consensuais entre eles e as pautas que são dissonantes. Nas pautas que são dissonantes, os membros da coalizão estão livres para votar como quiser. Mas nas pautas consensuais, eles têm que votar em bloco. Né? Então, assim que a coisa acaba funcionando. A grande vantagem desse sistema de acordo de coalizão é que ele é um instrumento público. Ou seja, todo mundo pode ver o que esse governo quer fazer, o que eles têm em comum, esses partidos, e por que o SPD, por exemplo, está debaixo do mesmo teto que o CDU, né? Que não seria normal. Né? Agora, por outro lado, esse tipo de dinâmica de coalizão necessária no parlamentarismo transformou a política numa coisa extremamente burocrática e chata. Porque hoje entra governo, sai governo, e a idiotice é a mesma. Né? Não se sai do lugar. Ou seja, os governos mesmo que pastelaram a sua linguagem programática ideológica. Não tem mais relevância. No fundo, um governo sai, outro governo entra, e a coisa é a mesma.
né? E isso acaba fazendo com que os eleitores busquem alternativas, e as alternativas que estão hoje à disposição na Alemanha na extrema-direita, na AfD, né? E que é o único partido que hoje ainda ousa, por exemplo, falar contra a guerra da Ucrânia, né? Que é o único partido que abre a boca para falar contra Israel, tudo mais. Então, acaba que a extrema-direita acaba se fortalecendo muito na Alemanha por conta desse, vamos dizer, que eles chamam de Politikverdrossenheit, ou seja, a canseira, o cansaço da política, né? Isso tem demais nos países capitalistas avançados. A sociedade está cansada dessa política burocrática que, enfim, não sai do lugar. Muito bom, Eugênio. Eugênio, chegamos ao final aqui do nosso bloco. Eu ia perguntar sobre... Vou deixar um minuto para você se despedir. Se quiser falar sobre a Argentina, que tem eleição agora domingo. A gente está todo mundo na expectativa. Queria saber só a opinião rápida. Eu vou receber já o o medo é muito grande. Eu só posso dizer isso. O medo é muito grande. Ninguém pode dizer que Milei não tem chance. Tem, e tem muita chance de ganhar. Tá? Porque o desespero da classe média argentina, principalmente, mas também da classe trabalhadora, das pessoas desempregadas, é enorme. A Argentina está realmente no fundo do poço, economicamente. É um país que voltou a uma das suas crises agudas. E ali, vamos dizer, o desespero gera bronca e a bronca gera fascismo, né? Então, nós temos que tomar um cuidado muito grande com a Argentina. Vamos ficar de olho. É isso. Maravilha. Um forte abraço, Eugênio. Bom final de semana. Até a próxima. Você também. Até a próxima.